Boa noite a todos. Vamos esperar que comecem a entrar na nossa live. Sejam bem-vindos. Boa noite aos que já estão entrando. Aline, sejam bem-vindos. Boa noite a Luiz Cláudio. Que Deus nos abençoe. E hoje nós vamos trabalhar com um tema muito importante e eu acredito muito pertinente, que se encontra no livro O Consolador, de Emmanuel por Chico Xavier. Vamos encontrar ele, o tema é a fé através do Espiritismo. Esse livro, O Consolador, eu tenho ele como um dos livros principais de estudos dentro dos 3 campos da doutrina. Mas antes de iniciarmos a nossa fala, as nossas reflexões, vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo nesse momento aos bons amigos fazem o caminho da luz, aos nossos anjos e guias, ao meu mentor espiritual, ao meu mentor familiar da minha residência, que nos ajude nesse momento em que hora nos encontramos sintonizados, embora distantes fisicamente, mas sintonizados pelo pensamento, sintonizados pela tecnologia, e que a espiritualidade trabalhe junto a todos nós e que essas nossas reflexões possam servir para todos os presentes e que, enfim, possa dar tudo certo na noite de hoje, pois ficamos à mercê nesse momento também da tecnologia. Muita paz, sejam todos bem-vindos. Como eu estava falando, o livro O Consolador, ele é uma obra extraordinária. Ele é composto de três partes. É um livro que nós estudamos muito na nossa instituição, no Caminho da Luz. E ele data de 8 de março de 1940. Ele é da década de 40 do século passado, mas ele se encontra, muito obrigado a Mário, a Claudeci, ele se encontra muito atual. E como diria o nosso irmão Severino Celestino, o que vem de Emmanuel é sempre coisa boa. Emmanuel é muito profundo. É preciso, muitas vezes, um estudo de grupo para a gente, não é que não sejamos capazes, mas para entender a profundidade desse espírito tão magnânimo, né, que foi Emmanuel que nos trouxe tantas obras, né, em média 400 obras que foram atribuídas à psicografia de Chico Xavier. Mas antes disso eu queria também ler aqui um trecho do Evangelho que se encontra no livro O Pão Nosso, também essa obra extraordinária que faz parte, né, da coleção Fonte Viva, que são comentários de trechos do Novo Testamento à luz da doutrina espírita.
E Emmanuel falou várias vezes para Chico que ele estudava, ele ia para regiões espirituais mais evoluídas para estudar o Evangelho. Ele, como um espírito, vocês devem perguntar, e na colônia onde ele se encontrava não estudava? Estuda, mas ele precisava ir para colônias espirituais mais avançadas para aprofundar mais a respeito do estudo do Evangelho de Jesus. Está aqui ele tem um título, Tua Fé, e foi transcrito por Lucas, capítulo 8, versículo 48. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. A tua fé te salvou, vai em paz. E Emmanuel, ele traça um comentário muito importante aqui, muito profundo, diria. Ele diz assim: é importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Emmanuel coloca a fé como um patrimônio de todos os seres humanos, de todos aqueles que procuram a fé, que procuram ter fé. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmativa: a tua fé te salvou, a tua confiança te salvou, né? Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam uma frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. É que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores de desenvolvimento e de iluminação da vida. Então, fé, ela, quando vem do grego, né, do fides, a tradução dessa etimologia é confiança, é confiar. O navegante sem rumo e que em nada confia somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O navegante sem rumo são os seres humanos que ficam transitando na Terra sem nenhum conhecimento, né? Como um náufrago, esperando aportar em algum porto. O enfermo descrente da ação de todos os remédios é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O indivíduo que não acredita naquilo que o médico prescreve para ele, na clínica do médico, vai ao médico, tem uma doença, tem uma patologia, o médico prescreve algo e ele é o primeiro a descrer do médico. É o primeiro a trabalhar contra a sua própria segurança. São as pessoas que trabalham contra a sua própria segurança através de uma fé não estruturada. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias muitas vezes reclamam o quião de felicidade que o mundo lhes deve. Encontramos tantas pessoas assim, né? Que dizem: eu sou tão infeliz, eu sou tão triste, e cobram tanto essa felicidade. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quase isoladores de eletricidade. Passa a corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. São aquelas pessoas que na realidade, descrentes, negativistas, que passam a vida e insensíveis a tudo, não acreditam em nada. Nos empreendimentos e necessidades do teu caminho, não te isoles das posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre, nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambiciona, sem o curso de tua fé,
porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Eu achei isso fabuloso. Contudo, nem o mestre, nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambiciona. Nem Jesus, nem os mentores espirituais farão com que sejamos felizes sem que não desenvolvamos a fé, a confiança. Porque também nós somos filhos de Deus e temos as mesmas possibilidades que Jesus teve de elevação. Sem nenhum demérito a Jesus. E isso seria uma introdução daquilo que nós poderíamos pensar um pouco sobre a fé, a confiança que nós devemos ter em nós. E esse tema, ele é muito oportuno, sempre é oportuno, ele sempre vai ser. E principalmente nesses momentos em que estamos diante de tantas incertezas, de tantos fatores ansiogênicos, de tanto medo. E Emmanuel, como falei, o livro Consolador, de 1940, os confrades espíritas de Uberaba, eles destinaram perguntas a Emmanuel. E esse livro, ele é separado em três partes, nos três aspectos da doutrina. O primeiro aspecto, ele trata da ciência. O segundo aspecto, ele trata da filosofia. E o terceiro ponto do livro, ele trata da parte religiosa, que faz parte da nossa doutrina. Esse triângulo dos três aspectos, essa doutrina que é composta desses três aspectos: ciência, filosofia e religião. É um triângulo perfeito, como diz Emmanuel, de três lados iguais, um triângulo equilátero. E o Espiritismo não pode dissociar, ele não pode só viver e ter o olhar para a investigação científica, para as especulações da filosofia em detrimento do Evangelho, e não pode viver só do Evangelho, esquecendo a parte filosófica, nem tampouco a parte científica. São três aspectos que os espíritas têm que ter em mente. Infelizmente, no nosso Brasil tem um aspecto muito forte, que é o aspecto religioso. Em decorrência também dessa formação, da formação antropológica, cultural do povo brasileiro, que vem de um forte tradicionalismo católico. Mas o Espiritismo, ele não se resume apenas à sua parte religiosa. Ele, como já falei, tem os outros dois aspectos. Mas esse que nós vamos trabalhar está no campo da religião, da parte ética, da parte moral, que lhe compete. E fizeram essa pergunta a Emmanuel, fizeram várias perguntas. Devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? Uma pergunta assim bem confrontadora, né? Devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? O cristianismo em sua essência? O cristianismo na sua essência revivecido? O que disse Emmanuel? O Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus. Ele diz assim: o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus. Quem está falando isso é Emmanuel, é um espírito guia de Chico Xavier. Que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo. A fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo. Quer dizer que a humanidade ainda não despertou. E esses dias eu estava refletindo aqui, conversando em casa com minha companheira,
a respeito do que seja o espiritismo. Nós temos um tratado tão extraordinário de esclarecimento espiritual, jamais tido em nenhuma época da humanidade. Por mais que tenhamos bebido nas fontes de grandes iniciados espirituais, seja no Oriente, na Ásia, na Palestina, na Europa, mas o Espiritismo ele é a síntese de todos os ensinamentos, desde o Egito, passando pela Palestina, pela Índia, pela Europa, até os dias atuais. E se a gente for analisar, vamos encontrar essa parcela da humanidade que está adormecida, como diz Emmanuel, eu dividiria entre dois grupos. Um grupo que se encontra ainda na ignorância, que não aceita o Espiritismo como essa proposta esclarecedora. Eles não vão aceitar de forma nenhuma. E uma outra parcela, aqueles vaidosos, orgulhosos. As pessoas que se embrenham muitas vezes em um intelectualismo, em especulações filosóficas, e por orgulho diz assim: eu não acredito na imortalidade da alma, eu não acredito em Deus, isso não existe. E entre essas pessoas ainda se encontram aqueles, mesmo se eu visse, mesmo se um espírito se materializasse aqui na minha frente, eu não acreditaria. Eu escutei isso uma vez de um amigo. Um amigo protestante de uma cabeça mais aberta, mas que diria assim: mesmo que eu visse, eu não acreditaria. E veja, nós temos um manancial tão extraordinário que, se a humanidade soubesse, já teria dado, ou se aceitasse, um grande salto quântico. Porque diante dessa ignorância trazida muitas vezes por religiões seculares milenares que criaram dogmas a serviço de interesses políticos na época, para acomodar as massas, encontramos uma grande massa humana encarnada que não compreende as sutilezas, a profundidade do que significa essa proposta cristã, que só o Espiritismo, como diz Emmanuel, se colocando como um consolador, redivivo, que reviveu, ele pode esclarecer. E uma grande massa humana desencarnada hoje, do outro lado da vida, andando para lá e para cá sem nenhum conhecimento. Quantos irmãos desencarnam sem nenhum conhecimento da vida espiritual? Católicos, evangélicos, judeus, hinduístas, budistas. E quantos desses espíritos, ao chegar do outro lado, não compreendem e depois vai recorrer a quem? Será que vão recorrer aos templos milenares, seculares? Vão procurar os médiuns da casa espírita, porque ainda não conseguiram entender, não se conciliaram com a sua consciência. Antigos evangélicos, católicos, materialistas, ateus, recorrem aos médiuns. E isso nós falamos porque temos conhecimento, não só da literatura espírita, porque a literatura está recheada, mas da vivência na casa espírita, do fenômeno em si,
que se manifesta no laboratório, como diz o livro dos médiuns, o laboratório do mundo invisível se expressa dentro da casa espírita, nessa fenomenologia, nas reuniões mediúnicas, e os médiuns habilitados que estudam e pautados na mediunidade com Cristo, sem envolvimentos com dogmas, nem sortilégios, nem mistificações, acolhem com caridade esses espíritos, escutam esses espíritos, deixam ele verbalizar a sua angústia, o seu sofrimento, aquela tristeza, aquele vazio no qual eles se encontram. E aí nós deixamos eles falarem e vamos trazendo as mensagens de forma doutrinária, esclarecendo, orientando. E os amigos espirituais do outro lado também fazendo a sua parte, para que eles possam se desvencilhar aqui da Terra. Porque assim, as pessoas passaram muitos séculos trazendo no seu psiquismo, no seu inconsciente coletivo, conceitos dogmáticos que atrapalham muitas vezes o desprendimento e a evolução espiritual. Não sou eu que estou dizendo, isso é uma análise do livro Consolador, por Emmanuel, se vocês quiserem depois recorrer. A pergunta começa de número 352. Quantos conceitos, quantos dogmas atrapalham o avanço da humanidade? E se formos analisar, passamos recentemente por uma data, não sei se é de comemoração, né? Comemora-se o Dia dos Mortos. Para uma grande sociedade católica, esse é o Dia de Finados. Enquanto uns oram pelos seus entes queridos, e vão ao cemitério, que é um depósito de ossos, na certeza, vão levar flores, na sua fé, na sua crença, com todo respeito. E muitas vezes evocam através do pensamento, não porque o espírito queira estar ali, no cemitério, porque ali está um depósito de ossos, não tem mais vida. Mas eles chegam através do pensamento. Quantos espíritos se encontram atraídos pelo pensamento? Aí colocam a vela, colocam as flores. E uma outra massa humana, dentro de um conceito dogmático, diz assim: os espíritos não precisam de prece, eles estão com Deus, vão acordar no dia do juízo. Vejam só. Quantos empecilhos e obstáculos nós colocamos para a ajuda e intercâmbio desses espíritos. Depois da morte segue-se o juízo, claro, o juízo é a consciência de cada um. Mas as pessoas pegam isso e se aferram à letra, e a letra mata, diz Jesus, e o espírito vivifica, revive. Então, por isso que o Espiritismo é essa proposta consoladora. Nós não temos nenhuma dúvida. Para estarmos falando sobre isso, é preciso ter estudado um pouquinho. Nós não chegaríamos de pronto e diríamos assim: o Espiritismo é o Consolador prometido. Porque Jesus prometeu. Está lá escrito. Ele não escreveu. Jesus não escreveu nada, escreveram por ele. E aí asseveraram, escreveram nos testamentos, nas cartas evangélicas, que ele não nos deixaria órfãos, que em determinado momento enviaria o Consolador, que iria esclarecer sobre todas as coisas. Tem que ser algo que possa esclarecer. Não é algo que possa iludibriar, não é algo que possa colocar dúvidas, como os dogmas seculares. Existe dogma mais complexo do que o dogma da Trindade? Deus, que é o Pai,
junto com Jesus e o Espírito Santo, 3 em 1. Existe coisa mais complexa e mais sem explicação, a ponto das pessoas dizerem que Jesus é Deus, Deus é Jesus junto com o Espírito Santo, que Deus se fez carne através de Jesus. São conceitos antigos, mitológicos, trazidos de outras religiões, principalmente do hinduísmo, que tinha dentro dessa concepção trinitária Brahma, Vishnu e Shiva como 3 entidades em uma. Então os cristãos católicos, nos seus concílios, começaram a trazer esses conceitos e transformaram em dogmas irrefutáveis. Que não se refuta. Um dogma não se refuta. É um dogma e pronto. Mas só que estamos vivendo numa sociedade que não aceita mais esses dogmas. Que não aceita mais isso por aceitar. Por isso que o Espiritismo, ele é uma fé raciocinada. Então vamos dar prosseguimento aqui. Já que temos a certeza hoje que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, porque nos esclarece. Ele esclarece, ele mostra, ele comprova. E não venham as pessoas dizer que isso é coisa do demônio, porque demônio também é um outro artifício criado pela igreja medieval para dominar as consciências humanas. E virou um arquétipo. Até hoje está no inconsciente coletivo. E as pessoas temem mais, tem pessoas que temem mais a Deus, ao demônio, do que ao próprio Jesus, ao próprio Deus, que na realidade nós não tememos, nós amamos. Temer é diferente de amar. O Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças. Alguém pode chegar com essa questão. Já que vocês acreditam que o Espiritismo é o Consolador prometido, vocês chegam com tanta convicção nas tribunas espíritas, nos púlpitos. Então o Espiritismo veio substituir as outras crenças? Perguntaram isso a Emmanuel. Veja, as perguntas são bem de confronto, bem diretivas. E Emmanuel fala, o Consolador, como Jesus, terá de afirmar igualmente: eu não vim destruir a lei. Eu não vim destruir a lei e os profetas. A lei que é verdadeira. A lei que veio com Moisés, os 10 mandamentos. Aquilo que vem do alto, aquilo que não muda. Não é a lei dos homens, que é mutável. Essa lei que ele fala aqui, eu não vim destruir a lei. O que é lei divina não se destrói, não se muda, não se revoga. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças. Claro que não. Se fosse assim, eu não concordaria e não estaria aqui no Espiritismo. Parcelas da verdade, são parcelas da verdade as crenças. Porque hoje nós nos encontramos no Espiritismo porque ele responde às nossas inquietações. Mas já transitamos por outras crenças. Quando eu era criança, nessa existência, a minha alfabetizadora espiritual dos primeiros passos foi a Igreja Católica. Eu tenho muito respeito, muito carinho por ela. Temos muitos irmãos católicos, temos um relacionamento muito bom com os católicos, e que bom, também com os evangélicos. Nós não temos problemas com ninguém, em termos de outras crenças. Mas são parcelas da verdade. Nós bebíamos nessas parcelas. O catolicismo me respondeu até certo ponto. Chegou um momento que não me respondia mais. Então, eu procurei algo que poderia responder às minhas inquietudes
as minhas questões mais profundas que jorravam da minha alma. Então o Espiritismo veio nesse momento para responder essas questões. Parcelas da verdade que sua doutrina representa, mas sim trabalhar por transformá-las. Crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar por transformá-las. O Espiritismo não vem destruir, mas vem trabalhar para transformá-la, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. Elevando as concepções antigas. Concepções essas que eu já comecei a ventilar. Esse dogma da Santíssima Trindade não se justifica. Jesus é Jesus, como ele disse, o Pai é maior do que eu. Eu não faço essas coisas se não for através do meu Pai. Ah, mas tem uma parte que diz assim, eu e o Pai somos um, claro, na comunhão de pensamentos, porque Jesus estava em sintonia constante com o alto, numa ligação profunda. Então, essa coisa de dizer dessa Santíssima Trindade é um dogma que vai com o tempo ser desfeito, ou vai ser reeditado, ou vão começar a estudar e não admitir nesses moldes que trouxeram, que Jesus, que Deus se fez carne. É muita incoerência. Deus se fez carne e Deus foi crucificado e aí ficou uma parcela de Deus dá e outra parcela de Deus aqui e é junto com o Espírito Santo. Isso é muito inconcebível, isso não tem sustentação. Isso é milenar, isso é medieval. Mas as pessoas continuam alimentando e incutindo isso nas cabeças das pessoas, com todo o respeito. Na casa espírita vocês não vão encontrar isso. Ah, Santíssima Trindade, não. É cada um a individualidade. Deus, Jesus e os Espíritos Santos e os Santos Espíritos, dependendo da tradução, são uma pleiade de espíritos puros, como Jesus, que trabalham não só ligados à Terra, mas nos diversos planetas desse universo infinito. Então o Espiritismo ele vem eu gosto de Emmanuel por isso. Ele é profundo, mas ele também não vem com vamos dizer, com informações. Ele vai e diz a verdade, é assim. Ele vem elevando-nos as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista, a imortalidade da alma. As pessoas ainda ficam nessa coisa de dizer, vai ficar dormindo. Que dormindo que nada, o plano espiritual é estuante, é vibrante, a vida continua. A Bíblia está cheia a Bíblia está cheia de exemplos. Cheia de exemplos. A transfiguração dos mortos, Elias e Moisés, eles estavam dormindo aonde? A evocação do espírito de Samuel estava morto fisicamente. Então as pessoas depois da morte segue juízo. Claro que sim, segue juízo, o nosso juízo. A nossa maior prisão, diria Paulo, é a nossa consciência. Depois da morte vai seguir o juízo de cada um, o que cada um fez. Porque a Bíblia ela nos traz muitas metáforas, é uma linguagem diferenciada. Então não existe essa coisa de dormir. Então esses espíritos que partem com essa crença dão muito trabalho no plano espiritual, porque quando chegam lá, vê que não estão dormindo. E existe uma confusão entre eles, porque eles dizem que estão dormindo, só vão acordar no juízo. E outros falam que existe o inferno. Aí eu pergunto, quem é que está no inferno? Ninguém até o momento, eles falam. Porque estão dormindo. Então o inferno só existe até hoje uma figura chamada mitológica, ou mais um conceito criado pela igreja medieval,
se encontra uma criatura que diz que foi um anjo que se rebelou contra Deus. Outra incongruência. A pessoa chegar, o indivíduo chegar numa condição de espírito puro, não pode mais voltar atrás. Não pode mais voltar atrás. Chegou na condição de um espírito puro de um Cristo. Como é que, quando chegou num nível de perfeição tal, como é que essa pessoa vai se rebelar contra o seu Criador? Ela vive em sintonia com Deus. Ela vive o amor, ela compreende o amor. É algo que nós ainda não compreendemos. Então, depois da morte, segue-se o juízo, a nossa consciência. Então, ninguém vai dormir. O homem só morre, o homem é dado morrer uma vez. Claro, esse corpo físico só vai morrer uma vez. O espírito nunca morre. O espírito é imortal. É dado o homem morrer uma só vez. Esse corpo que tem um RG, que tem um CPF, que tem um nome, que nomearam por mim, eu não escolhi, foi meus pais que escolheram o nome. Não tive esse direito, nós não temos esse direito. Esse corpo vai morrer uma única vez. E pronto, isso é finil. E não existe essa coisa da ressurreição da carne, outro dogma que as pessoas se prendem. Está lá nos evangelhos, nem a carne nem o sangue herdarão o reino dos céus. Que história é essa de achar que vai ter ressurreição de osso, de carne, disso, daquilo, o corpo de milhões e bilhões de pessoas que já viveram aqui na Terra? Vai se levantar dos sepulcros, que não existe mais sepulcros, e muitos sepulcros já viraram cidade. E vejam que são conceitos que atrapalham o raciocínio. Por isso que o Espiritismo ele tem uma fé raciocinada. É uma fé diferente, não é uma fé de, eu creio por crer. É uma fé baseada na razão, na lógica. Isso quem trouxe para a gente foi Allan Kardec. A missão do Consolador tem que se verificar junto das almas e não ao lado das gloríolas efêmeras, dos triunfos materiais, esclarecendo o erro religioso onde quer que se encontre. Tá vendo? A missão do Consolador tem que se verificar junto das almas e não ao lado das gloríolas efêmeras dos triunfos materiais, esclarecendo o erro religioso onde quer que se encontre e revelando a verdadeira luz pelos atos e pelos ensinamentos. O espiritista sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração. Bel, fecha aí, por gentileza. Aí. Do templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos, antes altares diversos, mas onde existe um só mestre, que é Jesus Cristo. Tem um cachorro aqui no vizinho que deve estar perturbando muito. Então deve estar entrando aí no áudio, né? Felizmente essas coisas acontecem, né? As pessoas também precisam educar os seus animais, né? Mas são os empecilhos que acontecem justamente nesses momentos que a gente precisa estar refletindo, estudando. Mas eu acredito que mesmo assim dá para a gente ir escutando e refletindo juntos, né? Vamos, quem sabe, mentalizar para que o cachorro se acalme. Poder-se-á definir o que é ter fé? O que é ter fé? Tem pessoas que dizem, eu queria ter fé, eu queria acreditar. Vocês não já viram isso? Não já escutaram essas pessoas? Eu queria ter a sua fé. Jesus disse assim, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderás fazer muito. Então vocês já perceberam o tamanho da fé de um grão, o tamanho de uma semente de mostarda é considerado uma das menores sementes do mundo. Então Jesus fez uma metáfora. Se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos remover montanhas. Quer dizer, não precisa ter uma fé gigantesca. É preciso ter uma fé que ele comparou, embora como
um grão de mostarda, significa que a nossa fé nem chega perto de um tamanho de um grão de mostarda. Então, o que é ter fé? Do grego, a etimologia vem do grego, é fides, é confiar. Eu confio, eu acredito. Então, Emmanuel traz assim: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Tem muitos indivíduos que não têm essa certeza. Muitos indivíduos que estão dentro das casas religiosas. Até, por incrível que pareça, no movimento espírita, tem espírita que não acredita em Deus. Tem um grupo de espíritas que não acredita em Deus. Certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Essa fé, ela ultrapassou o âmbito da nossa crença religiosa, do rótulo, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então é algo, uma energia que repousa dentro de nós, que repousa dentro da nossa personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio. Veja, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio. Interessante isso. Mas afirmar eu sei. É diferente eu creio, eu sei. É diferente o saber da crença. Certa feita perguntaram a Carl Gustav Jung, o grande psicanalista, o pai da psicologia analítica, o psiquiatra suíço, se ele acreditava em Deus. Ele disse: eu não acredito, eu sei. Então, as pessoas podem não entender o que significa em saber e crer. Crer, todos nós podemos crer, mas as crenças, muitas vezes, elas são baseadas nos nossos sentidos, em conceitos que mudam de acordo com o tempo. Quantas crenças nós tivemos desde a nossa infância até os dias atuais? Crenças essas que surgiram desde o conceito da cegônia, que a gente nasceu através de um pássaro que veio e trouxe a gente. Então, chegou um momento que a gente acreditou nisso, chegou um momento que a gente deixou de acreditar nisso. Crenças, nós acreditamos em um determinado momento na Santíssima Trindade, né? no conceito do juízo final. Então, são crenças que vão mudando com o passar do tempo. Mas eu sei, com todos os valores da razão, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Essa razão, essa fé, ela precisa estar alicerçada na razão, mas na luz do sentimento. A fé raciocinada sem sentimento, ela é fria. Ela vai ficar apenas no campo da especulação científica. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude da sua iluminação. Veja, essa dor, ela vai aumentando, né? Ela em nenhuma circunstância da vida, e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação. Essa iluminação, como diz Emmanuel, ela vem pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. A fé, a iluminação, só acreditar que a iluminação vem pela dor é ter uma visão muito míope do que seja a proposta do Cristo. A iluminação, ela vem pela dor, mas vem pela responsabilidade de ser trabalhador de uma religião, de um credo, ou não vestir o credo, mas ser um cristão sem precisar do templo. E ela vem pelo esforço, pelo trabalho contínuo do desejo da reforma íntima.
E pelo dever cumprido, de chegar no final do dia e dizer, eu cumpri o meu dever, a minha obrigação. Traduzindo, a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar, veja, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas. A confiança que nós devemos ter para o enfrentamento das lutas diárias e problemas com a luz divina no coração. Isso significa a humildade redentora. Veja, a humildade, mais um termo, humildade redentora, que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Então, chegamos ao nível que a nossa fé é a nossa fé do saber. Eu sei. Eu sei porque é diferente do crer. Porque é uma fé que se estabelece na razão, na análise, na experimentação, iluminada pelo sentimento. Eu já falei uma vez aqui que em uma aula de sociologia, que era ministrado por um professor que eu tenho uma admiração muito grande, um teólogo, ex-padre, e ele falava dos conceitos de fé. Aí eu trouxe naquele momento, há mais de 20 anos atrás, eu trouxe a questão da fé raciocinada, e ele não conseguiu entender isso. Fé raciocinada, isso não existe. Como é que é isso, fé raciocinada? Eu não pude adentrar, né, na questão do espiritismo, mas eu falei uma fé que se baseia na razão. Não se baseia na crença, porque na crença nós estamos vendo aí os dogmas. Os dogmas que são irrefutáveis, dogmas religiosos. É um dogma, é algo que não se discute e pronto, é para se aceitar. E nós vivemos no século XXI, no século da tecnologia, da fissão do átomo, no século das descobertas interplanetárias, e nós não aceitamos mais conceitos em que se diga isso não se discute. Isso é fechado, isso é coisa do divino, nós não aceitamos mais isso. Lógico que temos coisas que ainda não compreendemos pelo nosso nível de consciência. Claro que antes, há 100 anos, nós não compreenderíamos. Hoje tem coisas que não compreendemos, mas que daqui a 100 anos nós compreenderemos. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, nós compreenderemos com a maior clareza e com a maior aceitação. Então, a nossa fé é uma fé baseada na razão, não na fé do misticismo, não na fé, eu creio, não. A nossa fé é uma fé raciocinada, uma fé baseada numa confiança que Deus não nos abandona, que existe um Deus, que existe um Criador, que não existe efeito sem causa, que tudo que o homem não criou, isso não é fruto do acaso. E esse conceito de Deus, ele vem como um germe dentro de cada um. Porque quando Deus nos criou, simples e ignorante, ele colocou uma digital em cada um de nós. Essa digital está lá no nosso self, no nosso psiquismo, é essa digital de Deus. Por isso que, de forma embrionária, os primitivos, os nossos irmãos indígenas têm uma crença de que algo é superior a ele. Essa crença embrionária de Deus. Então, acreditar, será fé acreditar sem raciocínio? Veja que interessante essa pergunta de Emmanuel. Será fé acreditar sem raciocínio? Para ter fé, é preciso raciocinar? Acreditar é uma expressão de crença, dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários. Acreditar é uma expressão de crença, em que a fé se encontra de forma embrionária. O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento.
e do raciocínio. O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do raciocínio e do sentimento. Veja que coisa poética. Se eu tenho uma fé, se eu tenho uma crença em algo que se está estabelecido na razão, mas se não tem sentimento, isso fica meio que vazio, frio. Para que a alma edifique a fé em si mesma, eu preciso do raciocínio e eu preciso do sentimento para fortificar minha fé. Admitir as afirmativas mais estranhas sem os exames minuciosos, admitir afirmativas, dogmas estranhos sem um exame minucioso é caminhar para os desfiladeiros do absurdo. E o Espiritismo não pactua com essas questões, esses tratados, esses conceitos alienígenas, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despautérios, mas também interferir nos problemas essenciais da vida, sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento, é buscar o mesmo declive onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes. A razão sem o sentimento, ela vai descambar na descrença, no materialismo, naquelas pessoas que se embrenham e vivem apenas o conceito da ciência em detrimento do sentimento, em detrimento dessas questões do coração, como diz Emmanuel. Então a nossa fé ela tem que estar associada, ela tem que estar alicerçada na razão e iluminada pelo sentimento. Caso contrário, fica uma fé, eu acredito nos espíritos, eu sei nos espíritos, mas eu só sei, mas isso não me transforma, isso não muda numa pessoa melhor. São os pseudos espíritas, são aqueles que se preocupam muitas vezes em destrinchar a parte científica mais profunda, mas distanciado do conteúdo, do sentimento, da luz, da moral do Cristo. Não desprezando a parte científica, nem filosófica, nem tampouco a parte ética e moral do Espiritismo. Por isso que não dá para pensar, por isso que não dá para conceber Espiritismo sem Jesus. Não dá para conceber. Se você quiser trabalhar Espiritismo sem Jesus, vá para a psicobiofísica, vá para a psicotrônica, vá para a psicologia, vá para as ciências que estudam o comportamento da metapsíquica. Então, Espiritismo sem o Cristo, ele é capenga. Ele é um triângulo imperfeito. O Espiritismo com Cristo, sem ciência e sem filosofia, também é um triângulo imperfeito. Então, precisamos desses três aspectos que andem juntos, de mãos dadas, o sentimento lançando luz nessa razão, para que não se transforme o movimento espírita em homens frios, em homens de ciência, e aqueles homens que também, por sua vez, os espíritas que vivem muito no campo da religião, não se transformem em espíritas beatos, em espíritas, vamos dizer, que é muito ligado nessa questão única e exclusivamente da religião, ficam fanáticos e esquecem os dois outros lados tão importantes, porque já diz o Espírito de verdade: amai-vos e instruí-vos. Primeiro veio o amor para transformar, veio o sentimento e depois veio a instrução, veio o conhecimento. Então as duas asas do conhecimento, da evolução espiritual, é amar e estudar, amar e crescer intelectualmente. Uma não pode viver dissociada da outra. Se a gente for ver um pássaro com uma única só asa, ele não voa. Então ele precisa das duas asas.
Então, estamos chegando no final, né? Teria outras perguntas, mas eu queria fechar com essa pergunta aqui de Emmanuel, número 300, direcionada a ele, 360. Qual deve ser a ação do espiritista em face dos dogmas religiosos? Aquilo que nós falamos, dos dogmas das religiões, aquilo que não se discute, o dogma da Santíssima Trindade, o dogma da ressurreição da carne, o dogma do juízo final. Qual deve ser a ação do espiritista em face dos dogmas religiosos? Os novos discípulos do Evangelho devem compreender que os dogmas passaram. Veja, os novos discípulos do Evangelho devem compreender que os dogmas passaram. E as religiões literalistas que os construíram sempre o fizeram simplesmente em obediência a disposições políticas no governo das massas. Sempre houve um interesse político. Não dá certo a união da religião com o Estado. O Estado é laico, o nosso Estado brasileiro é laico, respeitando todas as religiões, mas todas as vezes que a religião se deu de braços com o Estado, nós tivemos guerras, nós tivemos movimentos catastróficos do ponto de vista moral do planeta. Dentro das novas expressões evolutivas, porém, os espiritistas devem evitar as expressões dogmáticas. Os espíritas não têm que carregar, não têm que alimentar dogma. Compreendendo que a doutrina é progressiva. A doutrina não disse tudo, ela é progressiva. Haroldo Dutra diz que a nossa doutrina está há 200 anos da nossa... O conhecimento que nós temos é de 200 anos à frente do que a nossa atualidade. Então, é uma doutrina muito progressista. E os espíritas devem esquivar-se. Isso dói um pouco nos espíritas. Esquivando-se de qualquer pretensão de infalibilidade. O espírita deve correr de qualquer pretensão de dizer o espiritismo é infalível. Isso é o que Emmanuel diz. É progressista, mas nós não podemos dizer disse tudo. O espiritismo não disse tudo, não vai dizer tudo nesse momento. Ele vai dizer o que nós temos condições de absorver. Esquivando-se a qualquer pretensão de infalibilidade em face da grandeza inultrapassável do Evangelho. Então, da grandeza, para fechar aqui, da grandeza que não ultrapassa o Evangelho. Porque o Evangelho, já falamos, o Evangelho não é de Jesus. O Evangelho é uma lei universal. A Boa Nova é uma lei que rege o universo. Jesus trouxe de uma forma mais simples possível, e de forma mais simples ainda não compreendemos essa profundidade, e contou esse Evangelho através de histórias, de parábolas. Então, os espíritas não devem estar presos a dogmas, não devem estar presos a essas convenções políticas. Hoje eu fico me perguntando, bancada disso no Senado, no Congresso. Às vezes as pessoas, não precisamos de bancada espírita no Congresso. Nós precisamos lá no Congresso de pessoas que nos representem. E tem muita gente que não representa sequer aqueles que votaram lá. Então, a bancada evangélica, Jesus não precisa de bancada, minha gente. Jesus não precisa das convenções da política. Jesus necessita que os nossos corações se iluminem nessa proposta que é a Boa Nova, que é uma lei do universo, que foi trazida por ele aqui, e contada de uma forma, de uma sutileza e poesia tão grande, contando as histórias, o lírio dos campos, através do pescador, através do lavrador, através dos animais. Contou de forma tão poética, e essa mensagem, depois de 2020 anos, ainda encontram-se
envoltas em interesses políticos, em dogmas que muitas vezes atrapalham a compreensão. E atrapalhando a compreensão, quantos espíritos estão do outro lado, não espíritas, que não conseguem entender aquilo que pregaram, aquilo que escutaram, e depois de desencarnados, procuram nada mais, nada menos do que os médiuns espíritas para pedir a orientação, a instrução. O que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Eu estou preso, não consigo entender para onde. Cadê o céu que me prometeram? Cadê o descanso que me disseram que eu ia dormir? E não acontece nada disso. Porque a vida espiritual, ela é estuante, ela é vibrante. A vida espiritual é a nossa verdadeira vida. Aqui na Terra é apenas uma cópia imperfeita dessa vida aqui, da vida espiritual. Então, agradecendo a todos, que Jesus nos abençoe e que os bons amigos espirituais nos envolvam e que nessa mesma paz, nessa mesma sintonia, possamos ter uma semana cheia de trabalho, com fé, confiança e realização. Que assim seja.